Olá, eu sou o Rafael. Estamos aqui para mais um estudo bíblico capital. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Efésios, na verdade a carta de Paulo aos Efésios. Como temos feito nos últimos 6 vídeos, esse é o 7º vídeo, nós estudaremos uma pequena porção das Escrituras para aumentar o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Permitir que Deus, através do seu Santo Espírito, transforme o nosso coração para que nós possamos realizar obras diferentes na nossa vida, obras que glorifiquem a Deus e que nos alinhem à vontade dele para as nossas vidas. Vamos lá? Nesse 7º vídeo, nós vamos terminar a primeira metade da carta aos Efésios. Estaremos trabalhando os últimos versículos, os versículos do capítulo 3, de 14 até o versículo 21. E com isso nós estaremos terminando essa primeira metade da carta de Paulo aos Efésios, isso com muita alegria. Então, se você ainda não acompanhou, você pode voltar lá no primeiro vídeo e vir acompanhando os estudos que temos realizado. Tá bom? Qualquer coisa você deixa o seu comentário, deixa seu like, entre em contato conosco para tirar dúvidas, fazer sugestão ou comentários a respeito dessa nossa série. Esse é um vídeo para ajudar na edificação do corpo de Cristo, ok? Vamos lá, antes de entrar propriamente dito no texto, gostaria de fazer algumas considerações a respeito dessa primeira metade que nós encerramos hoje. Como já disse nos outros vídeos, a carta é dividida basicamente em 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, trabalha quem nós somos em Cristo, ou seja, a posição do crente em Cristo Jesus como nova criatura, que agora tem acesso às riquezas espirituais nas regiões celestiais. E na segunda metade da carta nós vamos ver o que Paulo nos ordena fazer como membros da família de Cristo, o que Paulo quer que nós façamos para mostrar que somos crentes. Paulo quer mostrar qual é o tamanho da nossa transformação, né? E é interessante porque nessa primeira metade nós não vimos verbos no imperativo, aqueles verbos que nos ordenam, que mandam a gente fazer alguma coisa. Enquanto que nessa segunda metade, que começaremos no próximo vídeo, nós veremos a quantidade de verbos no infinitivo, ou seja, mandando-nos fazer algo. É isso mesmo, a palavra de Deus nos ordena muitas coisas e a partir do próximo vídeo nós veremos. Mas por que essa ordem? Porque primeiro precisamos entender quem somos. Conhecer. Nessa primeira parte, Paulo fala muito sobre conhecer, sobre entender quem nós somos. E na segunda parte, a partir do momento em que agora nós já entendemos quem somos, aí sim podemos realizar novas obras. Interessante que nessa primeira parte, Paulo fala muito sobre a fé. Essa é a condição importante de quem nós somos. É a fé, a nossa fé. A nossa fé está firmada em quê? E a palavra de Deus já nos disse e continuará dizendo que a nossa fé deve estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. E é a partir disso que nós somos uma nova criatura. Interessante dizer e notar que muitas denominações cristãs evangélicas, muitos pastores, têm pregado a necessidade de nós realizarmos coisas para sermos salvos. Mas essa primeira metade da carta aos Efésios, nós não vimos isso. Nós vimos por muitas vezes Paulo repetindo que quem fez algo foi Jesus Cristo e não nós mesmos. A nossa única resposta é uma resposta de crer. A resposta baseada na fé. A fé que nos salva. É a graça de Deus que nós acessamos pela fé. Ou seja, não caia no engano de achar que você deve guardar um dia especial, deixar de comer uma comida, ou ser perfeito aqui nessa terra, porque existem muitos pastores dizendo que nós não podemos mais pecar para sermos salvos. Não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina que quem fez foi Jesus. Ele fez por nós, pela compaixão que ele tem, pelo amor, pelo plano de Deus, para que nós fôssemos salvos apenas, única e exclusivamente pela fé. As obras que começam no capítulo 4 são consequências da fé que nós professamos. Ok? Essa é a primeira observação
que nós temos então neste vídeo. Vamos lá, então, vamos começar a partir do versículo 14. Essa, na verdade, é uma oração, é a segunda oração de Paulo pelos Efésios, agora, de fato, uma oração. E ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. A primeira coisa que Paulo quer que Deus faça pelos Efésios é que fortaleça o íntimo do coração dele, para que essas pessoas permitam que Cristo habite ricamente em seus corações. A vida espiritual, de fato, de verdade, de um verdadeiro seguidor de Cristo, deve ser marcada por um coração repleto dele, de Jesus Cristo. Nós, por muitas vezes, como crentes, vivemos uma vida medíocre espiritualmente, porque não permitimos que Jesus habite ricamente nos nossos corações. A ideia é que você convidasse alguém para morar na sua casa e que você permitisse que ele habitasse pobremente a sua casa. E eu vou explicar o pobremente, ou seja, você dá um cantinho para ele, assim, fala assim, ó, tá vendo esse quarto? Você só pode habitar nesse cantinho do quarto, nessa cama. Você, na verdade, não pode descer dessa cama. E se precisar usar o banheiro, vai usar só aquele banheirinho pequenininho do lavabo lá. Toma banho na banheira, na pia do lavabo e pronto. Ou seja, a pessoa não tem acesso a toda a casa. Ela fica restrita apenas num pedacinho de um dos cômodos. Muitos dos cristãos permitem que Cristo habite assim, pobremente nos nossos corações. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é isso. É que Deus possa transformar o nosso coração com o poder dele, para que nós permitamos que Jesus Cristo habite ricamente no nosso coração. Ou seja, que ele tome conta de todo o nosso coração, de todas as áreas da nossa vida, sem reservas. É como se o meu convidado na minha casa, eu chegasse e falasse, agora você vai morar na minha casa e você tem pleno acesso a todos os cômodos da casa, você pode abrir a geladeira, você pode mexer no fogão, esquenta a sua comida no micro-ondas, na verdade vamos comer a mesma comida, você pode pegar o controle da minha televisão, você pode dormir na minha cama se você quiser. Isso é habitar ricamente, é dar plena liberdade para esse novo morador, que não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E que ele faça isso nos nossos corações pela fé, não pelas obras ou por aquilo que eu consigo praticar, mas que eu apenas entendendo, compreendendo e crendo na obra de Cristo, permita que ele habite no meu coração e tome conta de toda a minha vida. Essa é a oração de Paulo pelos Efésios, e eu sei que essa é a oração de Paulo por todos nós, e eu sei que essa é a oração de Jesus por todos nós. O desejo de Jesus é habitar ricamente nos nossos corações, para que ele possa controlar totalmente a nossa vida. Quando não permitimos que Jesus controle totalmente a nossa vida, é mostrando para ele que quem controla de fato a minha vida sou eu. Mas quem está no controle? Quem é mais capaz de controlar a minha vida? Eu mesmo, com as minhas falhas, defeitos e pecados? Ou Cristo, em toda a sua majestade e glória? Essa é a primeira oração, essa é a primeira parte da oração de Paulo aos Efésios. Na verdade, é a oração que Paulo faz a Deus pelos Efésios. E aqui cabe uma consideração que me fez refletir muito nesses últimos dias. Muitas vezes nós dedicamos tempo das nossas orações diárias pelas outras pessoas, correto? Nós oramos por nós mesmos, colocamos as nossas dificuldades e as nossas tristezas, chateações e alegrias diante do Pai, mas por muitas vezes nós intercedemos pelos outros, que é o que Paulo está fazendo aqui pelos Efésios. E quando fazemos isso, muitas vezes o fazemos em secreto, orando, e muitas vezes vemos resultado dessas coisas. Mas Paulo faz algo aqui que nos faz chamar a atenção, porque na verdade essa é a segunda oração de Paulo pelos Efésios. E certamente que Paulo orava muito pelos Efésios, mas ele não esconde isso dos Efésios. No primeiro capítulo ele diz, eu oro por vocês e oro por tal e tal e tal coisa, por 3 coisas.
né? Pela pessoa de Deus, para que eles conheçam a pessoa de Deus, o plano de Deus e o poder de Deus. E aqui ele novamente ora e diz para os Efésios: eu oro por vocês, eu me ajoelho para orar por vocês. O ajoelhar é uma posição de rendição, de total entrega a Deus. E ele não esconde isso dos Efésios. E me fez refletir: será que quando oramos pelas pessoas não deveríamos dizer para elas: olha, eu oro por você? Alguém já disse isso para você? Talvez você tenha sido tocado espiritualmente nesse momento. Porque quando fazemos isso, estamos mostrando para aquela pessoa, e muitas vezes é um incrédulo, que eu uso a fé que eu tenho e o acesso que eu tenho a Deus para melhorar a vida dela. E quando a pessoa recebe isso, talvez ela pense: puxa vida, essa pessoa me ama. Deus me ama. Deus quer transformar minha vida. Talvez a pessoa entenda que algumas coisas que estão acontecendo na vida dela seja por causa da ação de Deus na vida dela. E talvez isso seja uma sementinha para ativar a vida espiritual daquela pessoa. Vamos pensar nisso. Talvez a gente possa comentar mais com aqueles pelos quais nós oramos, do fato: eu estou orando por você. Tá bom? Vamos continuar aqui para a segunda parte. Paulo ainda fala na metade do versículo 17: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O segundo pedido de Paulo a Deus pelos Efésios é que nós possamos conhecer o tamanho do amor de Cristo por nós. Quando tentamos conhecer e aprender o tamanho do amor de Cristo por nós, essa é uma verdade transformadora nas nossas vidas. Na verdade, eu diria que é impossível conhecer aqui nesta terra a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Nós vamos entender isso quando estivermos na eternidade, na glória com o Pai, e lá poderemos entender o tamanho do nosso pecado, o tamanho da dívida que tínhamos com Deus e o tamanho do amor de Jesus por nós, para pegar todos esses meus pecados, esses nossos pecados, para ser cravado na cruz. Essa verdade é reveladora, é transformadora na vida de qualquer pessoa. Então o pedido de Paulo é: Deus, faça com que essas pessoas entendam e compreendam o tamanho do amor de Cristo pela sua igreja, pela sua noiva. Para que nós possamos, como ele diz, ser cheios de toda a plenitude de Deus. É só assim que poderemos lançar fora todo medo, permitindo que Cristo habite nos nossos corações. Conhecendo o tamanho do amor dele, poderemos viver uma vida totalmente livre, liberta das amarras, das correntes do diabo, do pecado, deste mundo que nos impedem de usufruir de todas as riquezas espirituais que Deus tem para nós e que ele já conquistou na cruz mediante a nossa fé. E para finalizar, ele diz: aquele, ou seja, Paulo está falando com Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós muitas vezes, quando oramos, esquecemos o tamanho do poder de Deus e limitamos o poder de Deus e fala: Deus, faz um pouquinho só na vida daquele meu irmão, faz um pouquinho só na vida daquele meu parente que não conhece Jesus. Mas Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar. Irmãos, que quando nós orarmos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, nós não limitemos o poder de Deus. Paulo sabia que esses homens e mulheres que moravam em Éfeso podiam e deveriam usufruir muito mais das riquezas espirituais em Cristo Jesus, mas não faziam, porque estavam bloqueando o agir de Cristo nos seus corações. Que nós possamos então interceder pela igreja, interceder pelos perdidos, não limitando o poder de Deus em ação na vida de todo aquele que venha a crer em Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a sua vida e que você possa usufruir de todo esse amor e poder na sua vida, em nome de Jesus. Até lá!